O Congresso Nacional aprovou o Programa Mais Médico, proposto pelo governo federal, na esperança de melhorar significativamente a qualidade da saúde no Brasil. Nós vamos conversar agora sobre o tema com o senador Eunício Oliveira, ele que é líder do bloco da maioria aqui no Senado Federal e também do PMDB. E é um entusiasta do programa, não é isso, senador? Sou entusiasta desse programa. Desde o primeiro momento em que eu tomei conhecimento, né, da remessa da medida provisória, eu imediatamente procurei a presidente Dilma, procurei o ministro Padilha e me prontifiquei como líder do PMDB a indicar um nome do PMDB que fosse totalmente a favor e que fosse de um estado sofrido, onde as pessoas não têm médicos nos seus municípios, como é o caso do estado do Maranhão, e eu fui escolher o senador João Alberto para presidir essa comissão. Ele presidiu, eu quero aqui aproveitar para agradecer ao senador João Alberto, que fez um belíssimo trabalho nessa comissão, o ministro Padilha, que participou de mais de 60 reuniões, nós participamos de mais de 60 reuniões para chegarmos até aqui com esse programa Mais Médico. Eu sou entusiasta desse programa por uma coisa. Assim como eu, né, presenciei, ainda como deputado, o primeiro programa de combate à fome, na sequência, o chamado Bolsa Família, eu vi ali cerca de mais de 40 milhões de famílias de brasileiros saindo da miséria absoluta e mudando, né, o patamar da sua vida, de qualidade de vida, de ter um mínimo de decência, de ter um prato de comida na mesa para dar para os seus filhos com o chamado Bolsa Família. Isso fez com que o presidente Lula, né, além de outras iniciativas importantes que ele tomou em relação ao Brasil, ele se tornasse ali o presidente mais popular da história desse país, graças a várias outras coisas que ele fez, como inclusive, puxando um pouco de sardinha, de brasa para sardinha, o programa de inclusão digital através de internet, quando eu era ministro das Comunicações, que eu tive a honra de participar desse programa. Mas o que eu quero dizer do entusiasmo desse programa? É que eu sou de um estado pobre, né? Eu sou de uma pequena cidade do interior, e a grande dificuldade das mães de família é pegar um filho ou pegar alguém seu, uma pessoa doente, e ter que se deslocar da minha cidade, por exemplo, para Fortaleza, que são 420 quilômetros, quando conseguia uma ambulância. Eu lembro que deputado ainda, teve até aquele escândalo das ambulâncias, porque o grande desejo de um prefeito era ter uma ambulância na frente da prefeitura para levar os seus doentes à capital, que era o lugar que tinha médicos. Esse programa, no primeiro momento, foi mal vendido, quando as pessoas achavam que isso era para prejudicar os médicos brasileiros, era para tirar direito de trabalho de médicos brasileiros. Ou mesmo deixar entrar no nosso país profissionais pouco habilitados, né? Essa é uma crítica também que a gente exatamente isso, profissionais pouco habilitados. Tinha várias barreiras que nós ultrapassamos todas elas, mostrando que o programa não era um programa para estrangeiros. O programa é um programa para levar médicos brasileiros para as regiões mais remotas desse país. São poucos os médicos brasileiros que, obviamente, querem ir para um município, até porque nasceram nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, tem dificuldade de ir para o interior do Ceará, né? Com dificuldade de água, com dificuldade de moradia, com várias outras dificuldades. E imagine para o interior do Amazonas, imagine para o interior do Acre, muito mais difícil ainda. Então, esse programa não é um programa para médicos estrangeiros, ele é para médicos que se proponham a ir trabalhar no interior do Brasil. E aí, nessa discussão, nós aprovamos aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, espero que a Câmara vote o mais rápido possível, uma outra coisa importante. O médico, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, ele não pode trabalhar no SUS, ele é proibido de trabalhar no SUS. Então, olha, se nós vamos pagar para um médico estrangeiro e nós temos um médico do Exército ou da Marinha que queira naquela região que ele está de fronteira, por exemplo, trabalhar para o SUS, qual é o problema? Nós aprovamos isso aqui com a anuência da presidente Dilma, com o apoio da presidente Dilma. Eu acho que, eu disse há poucos dias atrás, que não é entusiasmo, não. É a convicção de alguém que viveu isso na pele. Né? Viveu isso na pele. Então, sabe que esse programa Mais Médicos vai representar para a saúde pública brasileira
o que representou o Bolsa Família para aquelas pessoas que não tinham um prato de comida, não tinham condição de comer. Que as pessoas não sabem disso, que botavam um osso, que eles pegavam num açougue qualquer, um osso com um pouco de pele, e ficavam fazendo ali, botando aquele osso e tirando, fazendo caldo, até uma semana, para poder dar um alimento para os seus filhos. Então, você imagina como era que viviam essas pessoas e como vivem essas pessoas hoje. Então, mais um impacto na dignidade da pessoa ter acesso à saúde. Essa questão do Mais Médico assim, é uma loucura. Você não tem noção de como funciona isso no interior. Não existe médico, não existe médico, não é má vontade dos médicos existentes, não. Quando tem um médico, ele atende a toda uma população. A toda uma população. Uma cidade com 5 médicos, para atender 100 mil pessoas que buscam o SUS, quando tem. E tem muitas, mas muitas, cerca de mais de 30% da cidade pequena do interior do Nordeste brasileiro e do Brasil pobre, não tem um único médico para dar uma consulta de um antibiótico ou de um anti-inflamatório, porque tem que ser autorizado por um médico. Então, esse programa é um programa que está, por exemplo, 61% desses médicos, desse programa vai ser destinado aos estados do Norte e do Nordeste brasileiro, onde tem muita dificuldade. A carência é muito grande. Onde tem muitas dificuldades. E eu aproveitei, nessa discussão, Tânia, e conversando com a presidente Dilma, numa reunião de líderes, eu propus à presidente Dilma, presidente, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar o chamado orçamento impositivo. São 7,2 bilhões de reais de orçamento impositivo que a senhora não vai ter como vetar, porque se vetar vai ser derrubado, porque a Câmara votou isso quase à unanimidade. A emenda parlamentar não é uma coisa tão importante para o senador, para o Senado, porque o senador representa os interesses do Estado como um todo. Já o deputado, eu fui deputado com muita honra, o deputado representa municípios, alguns dos municípios dos seus estados respectivos. Então, a emenda é mais importante para o deputado. Eu propus à presidente Dilma que se ela não sancionasse esse orçamento impositivo sem problema com a Câmara, eu ia propor 50% deste orçamento, que são 7,2 bilhões, que já que é impositivo, eu ia propor que metade desse orçamento, 50% desse valor, fosse destinado ao custeio da saúde dos pequenos municípios brasileiros. Que é outro desafio, né, senador? Que é outro grande desafio, é o custeio, não é só a construção. Você constrói um hospital, gasta 150 milhões para construir um belo hospital, como o governador Cid Gomes construiu lá no meu Cariri. E como é também uma das críticas que o programa Mais Médico recebeu, que a questão não era só o médico, mas o médico chegava lá e não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Então, a partir daí, tendo um orçamento direcionado... Exatamente isso. Então, o que acontece? Os municípios brasileiros, a população não sabe disso. 15% da receita corrente do município tem que ser gasto com saúde, senão as contas deles são desaprovadas. O governo federal, apenas 11,4% desse valor tem a obrigação de ser aplicado na saúde. Né? O que nós fizemos com isso? Eu coloquei com essa emenda, aprovada já na Comissão de Orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça, 3,6 bilhões de reais ano, começar a partir de janeiro, por ano, na saúde pública, na questão do custeio. E a presidente Dilma, nessa reunião, disse o seguinte, eu topo fazer com que esses valores possam chegar até igual o que é pago pelos municípios, ou seja, 15%. Para isso, nós vamos estar em 2018, que é quando terminará essa fase dos 15%, com cerca de quase 150 bilhões, ou seja, em torno de 48 a 52 bilhões de reais a mais, colocado em 5 anos, se dividir isso por 5 anos, vai dar 10 bilhões de reais por cada ano. E eu tenho uma parcela importante do meu mandato colocado nessa questão, na aprovação desses 3,6 bilhões, que não é uma única vez. Todos os anos vai cair esse dinheiro novo, a partir de janeiro, para o custeio da saúde pública do Brasil. Então, o entusiasmo é exatamente porque eu consegui convencer os meus pares para que essa emenda pudesse ser aprovada e consegui convencer a presidente da República que, além desses 3,6 bilhões de reais, ela tinha que colocar um outro dinheiro novo para ficar em torno de quase 8 bilhões de reais ano, no primeiro ano, depois numa correção até 2018, dando uma média de 10 bilhões de reais de dinheiro novo para o custeio e a manutenção da saúde pública do Brasil, que é extremamente difícil hoje, a compreensão das pessoas em relação
ao atendimento. Então, nós vamos melhorar o atendimento com mais médicos, nós vamos melhorar o atendimento em quanto com tempo mais o dinheiro senhor na acha saúde. que a medida começa já a surtir efeito para quem mora nesses municípios mais isolados? Porque o Mais Médico já começou, né? O Mais Médico começou. Eu conversei com a presidente Dilma essa semana passada e com o ministro Padilha, e ela me disse, eu não tenho limite. Eu não tenho limite. Eu tenho um programa, mas não tenho limite. Se todos os médicos quiserem começar já no próximo mês, tem 12 mil, quase 13 mil vagas até abril no programa. Se todos os médicos quiserem já no mês seguinte entrar para ir para os municípios brasileiros, ela disse que se dispõe a já repor e colocar esse dinheiro à disposição para que o Brasil possa melhorar, repito, a saúde pública através do SUS. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.